Então, a gente está aqui com a Vivi Soares, que vai contar a sua jornada nesse processo de acreditar mais nela. Ela é terapeuta do fogo sagrado, terapia transdimensional, e tem aqui uma história muito interessante. É isso? É isso. Então, como é que começou esse processo, Vivi? Esse processo foi um processo bem longo, na verdade. E que de uma hora para outra foi um despertar. Né? A gente começa uma caminhada na vida achando que não é capaz de determinadas coisas, né? Pelas crenças, pelos aprendizados, por coisas que disseram pra gente que a gente acreditou que eram verdade, e que isso fica nas nossas células, no nosso DNA, né? Você vê um bebê, uma criancinha, se você pedir para ela colocar a perna aqui em cima, ela coloca, do dia para a noite. E por que a gente vai se enrijecendo tanto? Que chega em determinados momentos a gente não consegue nem se alongar, nem chegar para frente e encostar a cabeça na perna, né? Porque a cada dificuldade, a cada emoção não curada, a cada dor que a gente sente, a cada obstáculo que aparece, as nossas células vão se enrijecendo, nós vamos nos enrijecendo, nós vamos perdendo um pouco aquela fé mais pura que é a que a gente chega, né, quando a gente nasce, e a gente começa a não acreditar que a gente é capaz de determinadas coisas. Isso tem a ver, eu não sei, você é uma mulher linda e muitas mulheres passam por esse processo de não acreditar nelas mesmas, né? Com relacionamentos abusivos, com dificuldades de acreditar nela mesma. Como é que foi, assim, isso tem a ver com ser mulher? Você acha que tem a ver com a feminilidade, com esse processo que a gente vem passando de despertar feminino, de trazer essa força feminina? Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que muitas mulheres vão querer te ouvir. Eu acho que também tem. Eu acho que as mulheres principalmente, né? Porque a gente vem de uma cultura machista, né? De um patriarcado. Então, onde a mulher podia fazer determinadas coisas e não podia fazer outras coisas, né? Isso já vem de dentro de casa, né? Normalmente a mulher não pode sair ou fazer determinada coisa e o irmão pode. E por que isso? O irmão pode dormir com a namorada em casa e a mulher não pode dormir com o namorado em casa. Então eu acho que já começa um bloqueio a partir daí, né? No meu caso, eu fui entender e acreditar em mim quando eu comecei a me amar. Essa foi a verdade. Então, Mas teve um ponto de partida, assim? Teve. Você teve um casamento longo, esse casamento era um casamento em que você colocava a sua potencialidade, você acreditava em você, ou você vivia mais à sombra? Eu tive 2 casamentos. Eu tive um primeiro casamento que durou 11 meses, com um baiano, Gustavo, e que foi aquela coisa de 2 apaixonados que moravam em cidades distantes e vamos tentar e vamos ver o que isso dá. E éramos 2 seres muito diferentes e não foi possível que a gente seguisse como um casal, né? E logo depois eu me reconectei com o pai dos meus filhos, fui casada há 14 anos com o Marcos. Tive um casamento de muita conexão assim, no início. O meu maior sonho era ser mãe, então logo veio o Diego, logo em seguida veio o Luan. E o meu casamento, na verdade, eu quis seguir um protocolo e um padrão. Então, aquele padrão de casar, ter família, ter filho, cuidar, um amor incondicional por todos, mas nunca lembrando de mim. A gente foi ensinada a isso, né? É isso que a gente aprende como mulher dentro de casa, cuidar muito bem dos outros. Exatamente. E muitas vezes a gente acaba cuidando muito bem dos outros e esquece da gente mesmo. E a prioridade nunca era eu. Então, assim, a prioridade sempre era agradar o marido, agradar os filhos.
E é muito difícil você conseguir agradar a todos. E quando meus filhos nasceram também, eu me tornei muito leoa, assim. Muito, principalmente o primeiro, né, que é o primeiro, super protetora, não queria que ele sofresse ou sentisse qualquer coisa que fosse desconfortável ou negativa, e por isso eu me embrenhei ali mesmo na maternidade. Continuei trabalhando, mas sempre de casa, abri mão de muita coisa para estar com eles. Foi muito importante, sim. Mas Esse me abrir anulei, né? mão, esse é o ponto. Esse abrir mão de muita coisa significa que você abriu mão de você também? Com certeza. Nesse momento você teve, qual foi o momento que você teve clareza de que você estava abrindo mão de você? Demorou. Quando os meus filhos começaram, já estavam um pouquinho maiores, e o meu relacionamento com o pai deles não era um relacionamento que eu sonhava em ter naquele momento, nem para mim, nem para ele. Não tinha aquela cumplicidade de estar junto só nós, de cuidar da relação, de regar a plantinha todos os dias, né? Chegou no momento que ele tinha as coisas dele para fazer, ele morou fora algum tempo também, com os projetos dele, e eu continuei sendo a mãe, a cuidadora, a que estava ali, e eu sentia um peso com isso também, porque eu sentia uma necessidade de estar presente sempre na vida dos meus filhos. Se eu não estivesse ali, nada daria certo. E isso foi muito duro, assim, por um certo lado. Teve muito amor, mas não teve a leveza, né? E quando, para mim, eu comecei a fazer algumas terapias, comecei a buscar algumas terapias, né? Então, foram várias, de diversas formas. Teve uma que foi assim, ó, tá, a partir daqui eu saquei, eu tive um insight e ali começou a mudar. Porque é importante a gente passar essa mensagem para as pessoas, que a gente, quando fala assim, demorou, tá? Demorou é vago, né? Cada um tem seu tempo. Cada um tem o seu tempo. É importante dizer, cada um tem o seu tempo. É importante que nesse processo não se tenha ansiedade de chegar a algum lugar, porque na verdade a gente não está falando de chegar a algum lugar, né? A gente está falando de olhar para dentro e começar um novo processo com a gente mesmo. É isso? Exatamente. Então, assim, qual foi o momento que foi, a partir daí virou a chave? Tiveram alguns, mas a primeira delas foi com o Francisco Alcover, que é uma pessoa que eu amo muito, que ele é terapeuta, filósofo, e a gente começou a fazer um grupo de trabalho. Eu fui sozinha, depois um grupo. E nesse grupo eu comecei a entender que eu poderia ter o meu espaço de alguma forma, muito de leve ainda, mas que eu poderia ter o meu espaço de alguma forma. Quando o Luan nasceu, já foi bem diferente com o Luan do que com o Diego, né? Já foi muito mais solto, muito mais leve, né? E essa leveza passa até mesmo para ele, né? Com o Diego eu ainda não conseguia me desgrudar, né? E aí você tem que se dividir. Você tem 2 filhos, você ama igual, você tem que dar atenção igual, e você ainda é um ser humano e tem várias coisas para serem feitas. Então ali teve um startzinho. E as coisas foram se transformando. A minha vontade, teve uma hora na minha vida também em que eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar com automóveis e tal, que foi um histórico da minha vida, né, no financeiro. E nessa época não era no financeiro, era um desafio muito legal. E acabei topando. E aí eu senti dentro assim, de mim mesma que eu não queria usar mais a minha força de trabalho para nada que não fizesse sentido, para nada que não ajudasse o mundo a se transformar de alguma forma. E aí a gente teve um insight, a minha irmã teve uma ideia, né, de uma escola verde, e a gente começou a pesquisar até. Logo em seguida, ela foi trabalhar numa empresa de tecnologia, que estava começando uma startup no Vale do Silício, chamada Endless Computers, que criou um sistema operacional inclusivo, onde todos os aplicativos que ali estavam, eles funcionavam sem internet.
na área educacional, saúde, receita, pesquisa, educação. E com isso, ela ficou, já começou a trabalhar e depois de 6 meses essa empresa resolveu abrir no Brasil. E quando ela resolveu abrir no Brasil, ela me indicou como sendo a pessoa de confiança dela para ser a estrutura financeira, administrativa. E assim foi feito e ali eu tive um primeiro reconhecimento onde eu entendi o meu valor como profissional. Depois de 3 meses como contratada, pessoa jurídica, para fazer um teste, por serem 2 irmãs trabalhando na mesma empresa, eu recebi do CEO, que é uma pessoa muito querida, a seguinte frase: a gente não vive mais sem você, o seu trabalho é incrível, eu não tenho em nenhum outro lugar a organização que eu tenho aqui. Quer dizer, nesse momento você ainda precisava do olhar do outro, da fala do outro, para validar aquilo que você já era. Exatamente. E aí você percebe quantas coisas vêm atrás disso, né? De autoconfiança, de baixa autoestima, né? São várias coisas a serem tratadas. E trabalhei 5 anos nessa empresa, com algumas provações, tendo que realmente acreditar em mim em muitos momentos. E aí eu tive um segundo momento que foi muito importante para mim também. Quando veio uma outra pessoa de fora, que era vice-presidente de finanças, e me convidou para trabalhar com ele na área global. E isso se deu porque ele ficou 3 dias trabalhando comigo. E ele perguntou: como é que você consegue dar conta disso tudo e ainda ter vida e ainda ter filho? Você faz o trabalho de 4, 5 pessoas nos Estados Unidos. E eu já sabia disso. Isso também é uma falta de respeito com a gente mesmo, né? Porque você entrar no automatismo, você ser rápido, você ser organizado e começar a fazer várias coisas e não valorizar o seu tempo. E não valorizar quem você é, né? Mas você acha que ainda tinha uma coisa de você se provar, de você fazer isso tudo para que você tivesse o reconhecimento do outro, ou você já reconhecia que realmente esse trabalho, essa sua força, essa maneira de você liderar e fazer o trabalho, ainda que não fosse direcionado para ajudar a mais pessoas, né? Como você falou, que acho que você vai explorar um pouquinho mais na frente, você acha que ainda tinha essa coisa de preciso da aprovação do outro? Sim, sempre. Em tudo. Na verdade, eu me formei em economia para agradar meu pai. Não era o que a minha alma vibrava. E a minha vida inteira foi sempre pensando no outro, sempre olhando o outro. E no meu trabalho, sempre que eu quis na minha vida, tudo que eu me foquei, tudo que eu botei a minha energia, tudo que eu tive atitude, a minha fé, minha força, tudo deu certo. Então eu já trabalhei em muitas coisas diferentes na minha vida. E ali naquele lugar, todos os desafios que vieram, eu abracei. Por mais que eu não acreditasse muitas vezes e que eu tivesse medo, tivesse receio, como fazer uma importação que eu nunca tinha feito na minha vida, como criar um quiosque dentro de que não era a minha área, né? Dentro de um hotel, de um evento de tecnologia, de educação, né? Latino-americano. Então, várias coisas que vieram, eu abracei e eu fiz. Né? Criar um canal de e-commerce para a empresa poder distribuir aqui no Brasil, sozinha. Então, nesses 5 anos, em paralelo, você já estava também com um processo terapêutico para se reconectar aí com essa força interior de você acreditar mais em você? Ou isso estava ainda muito longe? Isso estava descansando. Nunca teve longe. Uhum. Eu sempre tive uma conexão muito grande e sempre busquei muito. Uhum. Então, sempre fui a diversos lugares. Eu não tenho uma religião, a minha religião é o amor. Então, eu fui a diversos lugares, desde igreja a centro espírita, lá Frei Luiz, né, como centro espírita, a Umbanda, a diversos lugares, né? E a meditações do budismo. E nesses momentos você começa a fortalecer a sua fé. Mas
eu não sabia, eu achava que eu não era capaz de sentar 5 minutos e parar a minha cabeça para meditar, que eu era muito acelerada, muito automática. E você vai percebendo que você consegue fazer isso. Nesse momento eu ainda não conseguia, né? E a chave virou quando eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ter sinusites sem parar. Voltei a essa sinusite para o meu pulmão, ter bronquite. Comecei a ter dores de colunas absurdas, que chegava a repuxar a minha perna direita. Eu não conseguia andar direito, fiquei travada em cima de uma cama várias vezes. E a partir daí eu comecei a buscar uma cura espiritual. Vivi, eu acho muito importante isso que você está falando, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas adoecendo, né? Principalmente no ambiente corporativo. A gente tem falado sobre isso, inclusive. E o corpo, quando ele adoece, eu gostaria que você desse pra gente essa visão. Esses sinais do seu corpo, essas doenças que chegaram, o que elas estavam querendo te dizer, né? Uhum. Para mim hoje é muito claro, assim, porque quando afeta o pulmão, normalmente são tristezas profundas. Você não está entendendo o sentido da vida, porque o que você está fazendo não é o que lá dentro do seu coração você gostaria de fazer. A dor da coluna é o peso que você carrega, a autocobrança, né? A insegurança. Então, quando eu comecei a ter isso tudo, que eu tive essa busca espiritual, primeiro foi uma cirurgia espiritual, para que eu conseguisse voltar a me alongar de verdade, porque nem isso eu conseguia. Eu sou uma pessoa que sempre fiz esporte a minha vida inteira. Eu fiquei 2 anos sem fazer nada. E a partir daí veio um cuidado comigo mesma. Então eu voltei a fazer o pilates, eu voltei a jogar o vôlei que eu amava, eu voltei a trazer o prazer das coisas simples e das coisas que me conectavam comigo mesma. Mas ainda estava longe de entender outros processos. O que é interessante que é outra coisa que a gente foi ensinada, né? É que o corpo está separado do espírito, que o corpo está separado das emoções. Quando na verdade nós somos um ser íntegro, né? Com várias partes integradas, um sistema integrado. Sim. Onde um afeta o outro. Então o corpo afeta as emoções afetam o corpo, o espírito afeta as emoções quer dizer, está tudo conversando o tempo todo. E que afeta todas as nossas relações. E que afeta o entorno, Sim. né? Que o transbordar vem nas nossas relações. E aí a gente não consegue se dar bem com ninguém, não consegue encontrar uma pessoa. Às vezes a gente não consegue nem ter um círculo de amizade, né? Isso, se estiver acontecendo com você, presta atenção. Já é um sinal que você precisa ir por esse caminho, né? De se conhecer, de se reconectar. Então, essa foi um grande ponto, né, de virada para te chamar para esses processos terapêuticos. Foi. E te trazer para esse mundo das terapias. Eu tô doida Ainda teve um outro. Ah, tá, porque eu tô doida para perguntar como é que chegou o fogo sagrado à terapia transdimensional. Vou te contar então, pra gente chegar nele. A minha relação era uma relação que estava sendo empurrada, né, e mantida por causa dos meus filhos. A gente está voltando lá no Pro segundo casamento. Tá. E aí, nesse momento, você percebe que a energia do lugar, a energia não tem parede, né? Você afeta a todos. Por mais que não tivesse briga na frente dos filhos ou qualquer coisa, a energia ela tá no ar. E o meu filho mais novo teve toque e desenvolveu o toque. E quando ele desenvolveu o toque, que eu tive uma das dores mais profundas de ver tudo que acontecia com ele e como ele lutava contra aquilo, eu entendi que eu precisava me tratar. Porque me tratando, ele seria tratado de alguma forma. E aí foi que eu comecei nas terapias mais profundas, que eu considero assim, de mergulhos mais profundos, que foi a regressão,
A mesa radiônica com a Isa, ela me transformou no primeiro mês, sim. E continua, e até hoje eu faço. E a cada dia é melhor. Isa, ela me indicou, tá? E a mesa radiônica, ela faz uma limpeza dos seus antepassados, dos seus ancestrais, de energias de terceiros que tenham ficado na sua vida, de bloqueios. Você recebe raios de luz, raios de amor, raios de proteção, raios de Arcanjo Miguel, Não tem nada a ver com religião. É totalmente uma cura quântica. E o pêndulo diz o que tem que ser feito, aonde tem que ser limpado, o que tem que ser equilibrado nos chakras. E depois disso tudo, você recebe um floral. E é incrível, porque o floral, ele tem exatamente o que você precisa com todo aquele processo que você passou na mesa. Então, quando você recebe um raio de perdão, de desapego, você vê que tem um floral que é exatamente para isso. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque quando acaba o trabalho, o pêndulo te diz o floral que você tem que tomar. E a partir desse trabalho, foi um trabalho que me transformou muito. Foram muitos dias de dores profundas, sim, de me enxergar, de perceber os padrões repetitivos. Por que eu estava atraindo determinadas coisas para minha vida? Por que eu estava atraindo relações? Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente atrai. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E depois disso, no mesmo ano, que foi no início de 2018 isso, em setembro de 2018, eu tive a minha maior conexão com a espiritualidade, que foi através do xamanismo na Comunindes, que é a minha família estendida, família da floresta, que a gente faz as cerimônias da natureza. E a partir dessa conexão, na primeira conexão, eu recebi o maior amor que eu já recebi na minha vida. E o principal deles foi o meu auto-amor. E a partir disso, tudo se abriu. Tudo se abriu. Porque eu estava querendo ver. Eu estava entregue a isso. A ouvir tudo que existe além de nós. Cada um vê da sua forma, né? E tem vários protetores, tem os orixás, tem Deus, tem Oxalá, tem Krishna, tem... O nome que você quiser dar, né? É isso. E então hoje, com tudo isso, hoje não, naquela época, com tudo isso, eu já trabalhava com a minha irmã num projeto incrível, que é Impacto. Teve nele o lançamento da Escola do Propósito, e todo o trabalho feito para que essa escola acontecesse. Isso aí é outro programa para falar sobre a Escola do Propósito, né? Não, mas eu não vou falar dela não. Eu só que não, foi eu quero que fale, mas no outro, a gente vai gravar outro. Que ajudou no encontro do meu, né? Porque a partir daí nasceu a Rede Odara, que depois já vai ser uma outra coisa para falar. Muita coisa ainda, gente. E com a Rede Odara veio essa minha necessidade e esse meu encontro com o que sempre foi nato em mim, que é a cura, que é o amor, que é a cura através do amor. E aí chega o fogo sagrado. O fogo sagrado é exatamente isso. É a cura através do amor. E o fogo sagrado, ele chegou através de uma pessoa querida, indicada por uma outra pessoa, a Marta, que me indicou você. E isso é a rede, né? É uma rede. A rede vai se atraindo. Exatamente. Né? E por causa da Marta, eu comecei a fazer o alimento energético, o fogo sagrado. E ainda estou fazendo, para atender individualmente. E no meio disso apareceu a oportunidade de fazer a terapia transdimensional. Para mim ia ser difícil pelo período, era um intensivão, pelo lado financeiro, mas eu entendi que o chamado era para ser. E foi maravilhoso. E é um trabalho lindíssimo, que também depois a gente vai gravar uma contando, mas que nada mais é do que um reequilíbrio, uma harmonização dessas emoções que estão desequilibradas e que de alguma forma trazem os desconfortos, trazem as doenças. Então, é essa coisa de quando você acredita em você,
Você consegue se conectar com o seu coração, com o que ele está te dizendo, com a sua intuição, que muitos falam, né, da intuição. A intuição é um saber. É um saber que existe dentro da gente que a gente foi deixando de lado. Porque, de novo, a gente foi educado a acreditar que a razão é que deveria comandar, né? Tinha até uma frase que eu hoje não falo mais. Eu falo, sempre que eu sigo meu coração não dá certo. É porque era um coração muito mais ligado a ilusões, né? Esse coração é o coração da verdade, de você descobrir a sua verdade. Então, esse chamado, quando você fala de chamado, é isso que você está querendo dizer? Exatamente. Me enxergar, conseguir, através dessas curas de abandono, de baixa autoestima, de falta de autoconfiança, de falta de amor próprio, de padrões repetitivos nos relacionamentos, de reclamações, de julgamentos, de muitas coisas, da preocupação do que o outro vai pensar, de muitas coisas que a gente carrega com a gente que trazem um peso absurdo. Disso tudo que a Vivi falou aí, você se identifica com alguma coisa? E é lindo ver que as pessoas estão se abrindo para isso cada vez mais, né? É um movimento que eu vejo acontecendo cada vez mais amplo, né? Atingindo cada vez mais pessoas, tocando cada vez mais pessoas, porque é um movimento de expansão. Sim. Assim como o universo ele expande, o movimento dele é de expandir, não tem retração. Sim. Né? A gente está o tempo todo expandindo e a gente está acontecendo isso de uma forma muito bonita e cada vez mais ampla. E as terapias chegam para isso. Sim. Né? Eu quero fazer a última pergunta para a gente encerrar. E agora, você acredita em você? Nossa, muito. Acredito, me amo, agradeço por ser quem eu sou. Meus filhos agradecem também a todos que estão ao meu entorno. E eu acho que o mais importante eu sei o caminho que eu quero percorrer. Eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu propósito de vida. Eu sigo amando, 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 amando. E procurando ver sempre o melhor em tudo, independente do pior que seja. Tudo tem um porquê. E sempre esse porquê vai te ajudar e vai te transformar de alguma forma, sempre para melhor. Só depende de como você enxerga, de como você acredita e de como você está aberto para se conectar a tudo que você acredita na sua fé. Então, tem umas letrinhas que uma bruxinha amada Rita fala que é F2C3. Força, firmeza, certeza, clareza e coragem. Então, todas vocês tenham isso, todas vocês tenham a coragem de se enxergar, de se mergulhar, de entender que errar é bom, que errar é importante, que é através dos erros que a gente cresce, que a gente evolui e que a gente se torna uma melhor versão de nós mesmos. E é o que eu desejo para cada uma, que consiga se tornar a melhor versão de si mesma. Que a gente se conecte aí com essa força, com essa luz, com todo esse amor que tem no universo, com a natureza, com a Mãe Terra, que está aí, que dá tudo que a gente precisa e que muitas vezes a gente não dá atenção. Tudo de bom para todas. Então, esse foi o primeiro papo. A gente ainda vai fazer outras entrevistas. A gente só tem a agradecer, escutar alguém tão iluminado que compartilha com a gente uma história de vida tão verdadeira e que inspira a gente a também se conectar com essa força. Muito obrigada. Eu que te agradeço, coisa linda, gente, que veio aqui. Fica com a gente, amor. que vai ter um monte de outras conversas como essa. Se você gostou, fica com a gente, acompanha a gente, que a gente vai trazer para vocês mais histórias.